Boa noite. Verificando o quórum legal de vereadores, na qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento às senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores e os presentes no plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero deixar aqui dito que o vereador Roberto se fez presente na sessão, mas teve um imprevisto e teve que se retirar. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicito a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 68 da sessão ordinária realizada no dia 10 de agosto. Ao 10º dia do mês de agosto, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Diego os vereadores Júnior, Elane, Givanildo, José, Maicon, Marinel, Roberto e Ivanildo. Inicialmente, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 67 da sessão ordinária realizada no dia 13, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo foi realizada as leituras das indicações. Indicação número 104, de autoria do vereador Roberto. Indicação número 105, de autoria do vereador Givanildo. Indicação número 106, de autoria da vereadora Elane. Ambas foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade, não havendo matérias no item ordem do dia, o presidente passou para o item explicações pessoais tribuna, tendo se pronunciado os vereadores Elane, Maicon, Júnior e Diego. E o vereador Roberto se pronunciou da mesa no ato como presidente. Sendo assim, o presidente Diego concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata, em votação, os favoráveis mantêm sentados, os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 68 por todos os vereadores. Solicito a servidora que faça a leitura da mensagem número 8, procedente do Poder Executivo. Encaminhe o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo do município de Laurentino a realizar leilão público para alienação de bens móveis considerados inservíveis à administração e da outras providências. Solicito a servidora que faça a leitura do ofício número 177, procedente do Poder Executivo. Senhor presidente, em resposta às diligências solicitadas por meio do ofício do gabinete do presidente número 29, referente ao pedido de informação número 9, de autoria dos vereadores Diego, Júnior, Roberto e José, encaminhamos em anexo o ofício número 74, assinado pela secretária municipal de Educação e pelo prefeito, apresentando as informações técnicas, bem como os documentos referentes aos materiais de mão de obra envolvidos na reforma das novas salas da creche Infância Feliz. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam do item ordem do dia. Peço à servidora que faça a leitura do projeto de resolução número 169, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 169. Fica autorizada a participação dos vereadores no seminário a ser realizado pela UVESC, a realizar-se nos dias 18 a 21 de agosto com o tema Seminário Estadual de Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais de Santa Catarina e Florianópolis. A delegação desta Câmara Municipal será composta pelos vereadores Elane, José, Maicon e Ivanildo. Em única discussão, em única votação, o projeto de resolução, os favoráveis mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovado o projeto de resolução número 169 por todos os vereadores. Neste momento, passo para a tribuna livre. Chamo o diretor do CI Arco-Íris, Charles, para usar a palavra através do requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, colegas servidores, comunidade que nos acompanha, uma boa noite a todos. Eu, Charles Stipe, diretor do Centro de Educação Infantil Arco-Íris, situado lá no quilômetro 4, venho hoje a essa tribuna para esclarecer uma situação que foi questionada nessa casa na última sessão. O assunto em questão é a remoção das figueiras chilenas, localizadas lá nas dependências do CI. A decisão de remover as figueiras do CI não aconteceu de forma irresponsável, precipitada ou por vontade individual. Ela foi discutida e tomada em conjunto da direção com a Secretaria Municipal de Educação e com a administração municipal, considerando uma situação concreta que já existia dentro da unidade
E essa situação ela pode ser comprovada. Nós temos as fotos, temos os documentos e os registros dos problemas que essas árvores já estavam causando. Portanto, a gente não está falando de opinião ou boato. Estamos falando de fatos que podem ser demonstrados. Inclusive, eu tenho as fotos todas aqui também. As raízes das figueiras já haviam causado danos e encanamentos, danificado o piso do pátio externo, deslocado o meio-fio abaixo das cercas, provocado deformações em estruturas e palanques das cercas, e os galhos e as copas também já haviam provocado danos às cercas e estruturas existentes no local. Existe ainda uma questão extremamente importante. Parte dessas árvores estavam localizadas sob a rede elétrica, e sua copa já havia alcançado a área da fiação. Inclusive, a gente tem aqui nessa casa o vereador Maico, que com o conhecimento em elétrica, sabe melhor do que muito de nós a preocupação que árvores crescendo embaixo de fiação elétrica pode causar. Portanto, trata-se de uma questão de segurança e de manutenção de uma unidade escolar, não sendo responsável simplesmente ignorar uma situação dessa natureza. Também existiam problemas relacionados à queda dos frutos e da seiva sobre os veículos e área utilizada pela comunidade escolar, além da necessidade de avaliar os riscos relacionados à própria espécie em um espaço frequentado diariamente por crianças. E aqui eu quero acrescentar um ponto muito importante e que talvez não é de conhecimento de todos. A seiva dessa espécie de figueira, ela pode provocar irritações e reações fototóxicas na pele. E aqui a gente precisa pensar na realidade de um centro de educação infantil. Criança brinca, corre e pode simplesmente tocar os olhos ou a boca ou outras partes do corpo depois de entrar em contato com essa planta. E quando estamos falando de um ambiente escolar destinado a crianças pequenas, não podemos considerar apenas se a árvore é bonita ou se ela proporciona sombra. Precisamos avaliar também os riscos físicos, estruturais e ambientais que aquela espécie pode apresentar naquele espaço. A preocupação com a seiva não é uma invenção da direção. A literatura médica registra que o contato da seiva da figueira com a pele, seguido à exposição à radiação solar, pode causar reações cutâneas importantes, inclusive formação de bolhas, lesões semelhantes a queimaduras. Portanto, quando colocamos todos esses fatores juntos, raízes danificando estrutura, árvore próxima à rede elétrica, galhos atingindo as cercas e estruturas, a queda dos frutos e os riscos do contato da seiva com a pele das crianças, fica ainda mais evidente que a decisão precisava ser tratada com responsabilidade. Estamos falando de um conjunto de fatores que precisa ser avaliado, e foi exatamente o que foi feito. E eu quero aqui fazer uma ressalva bem importante. Foi dito aqui que teriam sido dadas justificativas diferentes para pessoas diferentes. Isso não corresponde com a realidade. A comunicação realizada pela direção foi a mesma para toda a comunidade escolar. O informativo foi encaminhado aos pais, aos responsáveis, inclusive nos grupos de WhatsApp das turmas, para que todos tivessem conhecimento da situação. Não houve uma explicação para um grupo e outra explicação para outro. Se havia alguma dúvida sobre isso, bastava procurar a direção. Bastava perguntar, visitar o CI, olhar os problemas pessoalmente. Mas até onde eu tenho conhecimento, isso não aconteceu. E é justamente por isso que considero importante fazer essa manifestação hoje aqui. Porque quando alguém ocupa uma cadeira nessa casa para questionar uma decisão administrativa, especialmente uma decisão que envolve uma unidade escolar, a segurança das crianças, é fundamental que tenha conhecimento dos fatos. Não podemos trabalhar com me disseram ou tratar um relato de um terceiro como documento e transformar informação não verificada em verdade absoluta, porque isso pode gerar uma conclusão completamente diferente da realidade. E quero dizer com todo respeito ao senhor vereador, que não se faz hoje aqui presente, que se a intenção era fiscalizar, a porta do CEI esteve sempre aberta. Eu sou diretor naquela unidade, eu poderia ter sido procurado, eu poderia ter sido questionado, a Secretaria de Educação poderia ter sido procurado, assim como a administração municipal. Porque fiscalizar é justamente perguntar, é ouvir, é conhecer os problemas. E, principalmente, ouvir os dois lados antes de formar uma conclusão. Porque quando a gente utiliza apenas diversão de terceiros, sem procurar efetivamente quem está envolvido na situação, corre-se o risco de apresentar nessa casa uma narrativa que não corresponde à realidade. E isso enfraquece a discussão, pode gerar dúvidas justamente onde deveria haver transparência. Hoje eu estou aqui porque o CI Arco-Íris é uma instituição pública, é o local onde as nossas crianças passam boa parte do dia. E como diretor eu tenho a responsabilidade sobre aquilo que acontece dentro daquela unidade.
Se eu identifico uma situação que pode representar risco para as crianças ou causar danos à estrutura física, minha obrigação é comunicar, avaliar e buscar providências. E é o que foi feito. Seria muito mais cômodo deixar as árvores ali e depois, caso algum problema acontecesse, perguntar por que ninguém fez alguma coisa antes. Mas não é assim que deve funcionar a gestão pública. A administração precisa agir antes que o problema se transforme em acidente. E é isso que aconteceu. A decisão foi tomada considerando problemas existentes e pensando na segurança das crianças e na preservação da estrutura do espaço físico da unidade. Não houve perseguição, não houve interesse pessoal, não houve vontade simplesmente de retirar as árvores. Houve uma avaliação da situação e os registros estão aí para comprovar. Portanto, qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer os fatos pode solicitar as informações e analisá-las. Como eu já falei antes, a gente tem as fotos, tem os documentos do que estava acontecendo lá. Porque quanto mais transparente for a discussão, melhor. A intenção é substituir as árvores, não é só apenas de tirar as árvores que estavam lá, né, substituir por espécies mais adequadas ao espaço escolar, que possam proporcionar sombra, beleza, qualidade ambiental, sem provocar os mesmos problemas estruturais. Porque preservar o ambiente também significa fazer um planejamento adequado. E dentro de uma unidade de educação infantil, esse planejamento precisa considerar, acima de tudo, a segurança das crianças. Eu assumi a direção do CI e, a partir do momento que eu aceitei essa posição, também assumi o compromisso de cuidar da unidade, dos profissionais e principalmente das crianças. Não estou dizendo que um diretor não pode errar. Todos nós aqui podemos. Mas decisões administrativas devem ser avaliadas pelos seus fundamentos, pelos documentos, pelos fatos e pelas circunstâncias. Não simplesmente pelo tempo que determinado ocupa uma função. E por isso eu reafirmo, se alguém entende que uma decisão está errada, tem todo o direito de questionar. Mas também é preciso estar disposto a conhecer os fatos. E eu faço aqui um convite. Visitem o CI. Vamos lá ver onde estavam as árvores, os danos que já foram provocados, ver os danos às estruturas e os registros fotográficos que a gente tem antes das árvores serem cortadas. Depois disso, se ainda entender-se que a decisão foi equivocada, terá o direito de representar a sua posição. Mas aí estaremos discutindo realmente de fatos, e isso que espero que aconteça. Afinal, o que precisamos evitar é que uma decisão administrativa seja julgada com base em informações incompletas e em relatos de pessoas que não acompanharam diretamente a situação. Por isso eu termino reafirmando o meu respeito ao Poder Legislativo, pelo espaço aqui ofertado, aos vereadores dessa casa. Fiscalização realmente ela é necessária. O questionamento ele é legítimo, a crítica ela também é legítima. Mas tudo isso precisa estar acompanhado de responsabilidade. Fiscalizar não é simplesmente ouvir, é verificar. Não é simplesmente questionar, é buscar as respostas. Não é reproduzir versões, é confrontar versões com documentos e fatos. E o meu compromisso enquanto diretor desse CI continuará sendo com as crianças, com as famílias, com os profissionais da unidade e com a comunidade. E se houver dúvidas ainda, estamos à disposição para esclarecer. Os documentos estão lá para ser avaliados, estamos à disposição para receber cada um que tiver dúvidas ainda. E se houver necessidade de fiscalização, estaremos dispostos a colaborar. Mas que essa fiscalização ela seja feita olhando para os fatos. O que importa mesmo é garantir que as nossas crianças elas tenham um ambiente seguro, adequado, acolhedor e digno. Muito obrigado. Charles, muito obrigado pela sua presença hoje. Você é um diretor de uma unidade escolar, tem uma extrema responsabilidade nas suas costas com o seu trabalho. Vai ter sempre o apoio do Legislativo. O que está acontecendo no dia de hoje, eu não vou me aprofundar nesse assunto, é uma fiscalização do vereador, conforme ele se posicionou em tribuna. Fico feliz em te ver aqui hoje. Isso mostra uma transparência para a população, posicionamento do vereador, o teu posicionamento, o interesse de estar aqui hoje. Mas eu repito, não me aprofundo no assunto, porque é um assunto específico do vereador. Então, provavelmente, ele deve ter seus dados, provavelmente ele deve ter se amparado em alguma situação para fazer o uso da tribuna. Aconteceu um imprevisto, ele não se faz presente no dia de hoje, mas como eu sempre falo, eu me posiciono aqui. A tribuna, a casa é do povo, vai estar sempre livre. E nada melhor que uma boa conversa para a gente sempre deixar especificado para a população através de muita transparência. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E o Legislativo está sempre à disposição. Eu que agradeço o espaço. Eu achei extremamente importante
colocar para a população e trazer a público essa explicação, porque da mesma forma como chegou, talvez a informação desencontrada ao vereador, ela possa chegar aos mais munícipes que acompanharam a última sessão. Obrigado. Obrigado, Charles. É uma forma de trabalho que a gente está adotando, já não é de hoje, né? Já tivemos secretário, já tivemos prefeito, já tivemos vice-prefeito, então nada melhor que a gente debater, conversar aqui e especificar para a população, como sempre, muita transparência. Passo para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer uso da tribuna, por gentileza, façam seus registros. Vereadora Elaine? Sim, presidente. Vereador Maico? Não. Vereador Givanildo? Não. Vereador José? Não, presidente. Vereador Vanildo? Vereadora Marinel? Não. Vereador Júnior? Não, presidente. Vereador Elaine? Unanimidade. Hoje, só você. Posso falar 5 minutos de cada um, então? Boa noite a todos, boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, secretários que estão na plenária no dia de hoje, servidores, o diretor Charles, do CI. Minha fala vai ser breve, eu estava brincando que eu ia usar 5 minutos de cada um. A minha fala vai ser muito breve, mas não posso deixar de pontuar 2 situações aqui. A primeira é que a Sala do Empreendedor, juntamente com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, no dia 26/8, estará promovendo uma oficina sobre compras governamentais. Não é de hoje que a gente fala que a Prefeitura de Laurentino é um dos maiores compradores de serviços e de materiais, enfim, né, do nosso comércio. E a gente tem dificuldade, sim, de realizar essas compras, porque muitas vezes não há interesse do fornecedor ou muitas vezes não há conhecimento da forma que ele tem para acessar esses editais de compras. Inclusive compras da agricultura familiar, que serve como insumo para a nossa merenda escolar, da educação infantil, da escola honorata. Então, mais uma vez, a gente traz esse tema para falar, então fica o convite aqui para contadores que têm prestadores de serviço na sua carteira de clientes, para os microempreendedores individuais, para os MEs, EPPs, enfim, a oficina é aberta para todos os públicos, ou para quem tem curiosidade somente de saber. A gente tem feito a divulgação dos editais, tem feito as orientações quando os empreendedores nos procuram, e a gente percebe que há muita deficiência de informação, inclusive dos próprios contadores que prestam essa assessoria, né, para as empresas. Então, nós temos o interesse e o compromisso de gerar o desenvolvimento econômico no nosso território. Temos lei, inclusive, que beneficia a microempresa e o empreendedor individual, né, lei nacional, tem decreto regulamentador do município. Então, é do nosso interesse fazer essas compras locais. Então, fica o convite, será na quarta-feira da semana que vem, dia 26, às 19 horas, aqui no plenário. Desde já, também já agradeço o presidente pela parceria de sempre, de ceder o espaço da Câmara para a gente fazer essas oficinas. Dar os parabéns também para os meninos do Sub-8, que foram campeões nesse final de semana, novamente, campeões invicto, né, do 14º GIMAV, juntamente com o professor Rafael, treinador da galerinha ali, trouxeram mais um título para o Laurentino, e isso nos orgulha muito de ver, né, a meninada ali com menos de 8 anos já erguendo o troféu e com todos os jogos invictos, né? Isso é muito bom. Parabéns aos pais que acompanham as crianças, que dedicam o tempo também de levar para os treinos, e em especial também ao professor Rafael. Também queria fazer um outro agradecimento, porque eu fiz uso da tribuna um tempo atrás, também fazendo uma cobrança sobre a reposição do agente comunitário de saúde na região da Narciso Facchini, que desde que o servidor Silvio estava afastado de licença saúde, né, não havia ninguém fazendo aquela área. E desde o mês de julho já está trabalhando esse ACS naquela área. Então, como eu cobrei antes, estou fazendo o agradecimento também, porque é uma área mais distante do centro do posto de saúde. Aqui na área central o pessoal tem acesso muito mais fácil, e além de ser também a área mais comercial. Lá embaixo fica um pouco mais distante, já é a saída da cidade, mas é uma região muito exposta a riscos climáticos, inclusive, né, e outras vulnerabilidades. Então, o trabalho desse ACS em menos de um mês já está surtindo efeito também, porque já aconteceram alguns encaminhamentos, inclusive com visita domiciliar da médica, que eu acho que, quando a gente fala em estratégia da saúde da família, é isso que eu me refiro, quando a família precisa,
a saúde esteja lá, né? Então, fazer esse agradecimento, já que eu fiz a cobrança também de forma pública, fazer esse agradecimento. No mais, desejar uma ótima semana para todos. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora. Quero aqui deixar um agradecimento hoje na presença do secretário Jean, eu falo subsecretário Seu Montanha também, o servidor também, o Silvio Melo, são pessoas que a gente está em contato no dia a dia, a gente está sempre trabalhando com o mesmo objetivo, né? Sempre em prol da comunidade, nosso objetivo sempre é o mesmo. Então, quando vocês acompanham a sessão, deixa a gente muito feliz, consegue acompanhar de perto as demandas, às vezes a pauta é um pouquinho mais extensa, são indicações, uso de tribuna, então eu fico feliz que vocês tenham essa preocupação aqui no dia de hoje. Quero agradecer também mais uma vez novamente a presença do diretor, agradecer, aproveitar, né, Darcy, é injusto, né, cumprimentar a Darcy também que se faz presente, a esposa do Charles também, hoje um pouquinho mais povoada aqui a sessão, nos deixa feliz. Acredito, Roberto, que ele já fez uso da tribuna, eu acho que estamos encerrando a sessão, a não ser que você quiser fazer uso da tribuna, eu deixo à disposição, se você quiser. Boa noite a todos, né? Eu vou fazer uso da tribuna só para dar uma explicação, não sei o que foi falado, mas vou deixar aqui a minha indignação. Tá bom. Boa noite, presidente, boa noite, vereadoras, vereadores, boa noite quem nos assiste aqui na plateia e quem nos assiste online. Teve um pequeno incidente, né? Deu um acidente com a minha esposa, daí eu tive que sair correndo daqui, peço desculpas de antemão, porque teria que estar aqui escutando para ver o que o diretor da creche falou. Mas só dando umas explicações, assim, a gente sempre fica, quando a gente escuta algumas coisas da comunidade, a gente acaba tendo que dar respaldo a isso, né? Não sei a explicação que deu, só que assim, eu quero pedir encarecidamente que quando a gente vai fazer algumas mudanças, a gente vai fazer algumas coisas, a gente sempre deve primeiro falar com a comunidade, primeiro falar talvez aqui, não depois depois dar o retorno. Sempre é bom antes, né? Então eu vou deixar para eu assistir primeiro o que foi falado, para eu dar a resposta aí, tá bom? Valeu, obrigado, Max, pelas palavras, obrigado, hein? Obrigado, vereador. Neste momento faremos a oração do Pai Nosso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.